Sim, eu posso mudar o futuro do pretérito, do indicativo, por algo objetivo. O presente do indicativo de que sou disciplinado, insistente e determinado, eu sou bom. Então, se você é bom, você pode ser paciente. A paciência é um exercício diuturno, até a transformação, como se fora a água, o oxigênio que eu respiro, a água que bebo. Obrigado a todos vocês por essa paciência de nos ouvir, né, Brandi? É. De nos ouvir. Eita, que bom essa água. São 19 horas e 10 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui no ar, dizendo aqui que o A. Pereira está acompanhando através da Rádio 93 FM. Obrigado, meu irmão, por você estar conosco aí. Brandi, eu vou pedir a você agora aí, pode ligar o ar, só foi para poder a gente ouvir mais a miúde a música aqui. Brandi, eu queria que você trouxesse essa leitura aí, que essa leitura fala muito do fora e do dentro, do que está dentro e do que está fora. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Todo aquele que orar em meu nome contra a guerra, colocará o buquê de flores de paz nos carros dos incrédulos, materialistas. Coloca também as flores entre os dedos das mãos, a fim de que não tenhais forças para carregar as armas que favorecem as tuas guerras interiores. Vamos falar um pouquinho sobre essa frase aí, sobre esse texto aí, essa inspiração. Essa inspiração a gente tem que agradecer. Inspiração eu trouxe, Brandina, porque é muito salutar. A gente vê, você trouxe Joana de Ângeles, você trouxe Emmanuel, né? Você sempre traz alguém com as suas frases que efetivamente transformam esses indivíduos que as trazem, e essas frases transformam muitas pessoas. Então a gente traz essa frase aqui falando da importância da oração, e a gente vê aí, você falava que orava para o Irã, para o Iraque, para Israel, os Is, né? Irã, Iraque, Israel. E a gente fala, a gente pede a todo instante pela paz, pela ciência da paz no mundo. E você citou, por isso que eu fiz questão de trazer para a gente falar um pouco desses que ainda são incrédulos, né? Que acham que a guerra, o materialismo é o caminho para a libertação, quando na verdade a mudança ela é no espírito, a mudança é moral. Se você quiser comentar, minha amiga, fica à vontade. Sabe, esses dias eu estava assim, querendo estudar alguma coisa. Aí se você pega, eu peguei a Bíblia, aí tá lá, no livro de Gênesis, né? Porque tem os 5 livros de Moisés, que é Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo, né? São os 5 livros de Êxodo. Né? Aí, na primeira fase, a primeira fase, tá lá no livro de Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não é isso? Isso. Tá lá no princípio. Aí vem, ali tá aí no livro de Moisés. Aí vem os livros de Moisés, que Moisés ouvia, né, a Deus, e Moisés foi escrevendo. Aí quando a gente chega lá no último livro do Velho Testamento, tá quem? Malaquias, né? Tá lá Malaquias. E Malaquias, ele chega
A última frase no livro de Malaquias é maldição. Aí eu fiquei me perguntando, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E antes do princípio? E antes do princípio? Se eu fosse um Allan Kardec, eu ia querer pesquisar, né? Mas se a gente pensar, e antes do princípio? Por quê? Se Deus, no princípio, nós estamos falando do nosso planeta. No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Aí ele vem com todos os livros de Moisés, ó, ele vem fazendo essa caminhada com Moisés, depois ele vem com os profetas, e ele termina lá em Malaquias. Aí quando chega lá em Malaquias, é como se acontecesse um tran. A gente não sabe. Um hiato, um vazio, Um né? vazio. O que foi que aconteceu? Porque termina Malaquias falando em maldição. E se a gente lê esses livros, a gente vê que o que a gente vê hoje no nosso planeta é fichinha, diante de tanta coisa que a gente lê e sabe. Aí ficou aquele vazio, mas veio quem? Jesus. Porque o profeta lá, Isaías, ele já dizia, né? Já falava da vinda de Jesus. Aí veio Jesus trazer o quê? A mensagem de Deus Todo-Poderoso, dizendo, pegando os 10 mandamentos lá, dos 10 mandamentos, e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmo. Aí Jesus vem trazer a mensagem de Deus, nos ensinando o quê? O perdão. E o que é que tem no centro de lá de Moisés? A obediência. A obediência. A obediência a Deus. A obediência. O meio da Bíblia é a obediência a Deus, ao Todo-Poderoso, ao Criador, aquele que deu todas as formas. E o que é que acontece com nós? A desobediência às leis divinas, a desobediência à vontade soberana de Deus Pai que está no céu. Aí vem Jesus e diz, bem-vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu. E o que é que está acontecendo ainda hoje? Aí veio Jesus, mas ele disse, eu não ensinei tudo ainda, porque ele sabia que nós não tínhamos esse conhecimento, essa capacidade de entender. Aí eu lhe mando o Consolador, e veio a doutrina espírita. Aí Moisés, Jesus, a doutrina espírita, falando quase a mesma coisa, só mudando de quê? De pessoas. A obediência, o convite a obedecer a Deus, para que a gente se transforme o quê? Moralmente. O convite é esse desde o início, do princípio. A transformação do homem, para que a gente cresça, para que a gente esqueça o ter, para a gente ver a essência que ele criou lá. Hoje eu fiquei pensando assim, Brandina, aqui, Deus lhe criou aqui. Eu pensando comigo hoje. Deus lhe criou aqui. E daqui até aqui é hoje. Eu hoje aqui. E daqui até aqui. Aonde eu acertei? Quantas vezes eu obedeci e desobedeci? Até como é que eu estou hoje diante dos ensinamentos, todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus? Eu vou falar de mim, porque eu não tenho como agradecer a esses mensageiros e essas mensagens que a doutrina espírita tem me colocado diante de mim para essa transformação moral do meu ser que sou. Mas e aqueles, Salles, que não tem esse conhecimento? Que não tem ainda. Aqueles que estão dormindo ainda.
aqueles que estão indiferentes ainda. Será que vai acontecer o quê? Diz aquele, como é o nome dele, que é acho que ele falou sobre o Apocalipse. Ele diz que essas pessoas, que a misericórdia de Deus é tão grande, que essas pessoas, e com certeza eu acredito nisso, já estão sendo colocadas em um outro local, onde outros espíritos amigos, onde outras pessoas. Aí eu disse, será que eu não vou estar lá com esses que hoje a gente acha que são os piores? Muitas das vezes, porque matou, roubou, estrupou, né? Estão sendo. E nós? O que nós temos feito para que o Evangelho de Jesus ele possa ser disseminado no coração dessas pessoas? Porque hoje ainda o materialismo e assim a divisão, não existe deuses, é Deus, nosso Pai, Salles. E você ouve ainda, eu oro dessa maneira, o outro eu oro dessa maneira, eu falo. Então, e aí, o que é que nós podemos fazer? É nós, cada um de nós, cada um, ter consciência do nosso projeto reencarnatório como espíritos que somos hoje, do nosso papel na ajuda a Jesus Cristo e esses amigos espirituais que contam conosco. Eu vi na terça-feira, disse assim, nós, isso é os espíritos falando, nós estamos aqui para lhe ajudar. E está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Salles, que diz assim, os Espíritos do Senhor são como as estrelas do céu. Eles estão em toda parte. Então, cabe a mim, a você, a cada um de nós, ver qual é o grupo da bem-aventurança que eu posso contribuir, me encaixar, para que eu possa ajudar ao Mestre Jesus nesse momento de guerra. Eu preciso estar lá? Não. Mas se eu me unir, eu vou orar e pedir a Deus a misericórdia, para que essa misericórdia ela desça. Que Deus, ele estenda a mão direita, depois a esquerda. E que outros seres tenham essa consciência da necessidade de ter o alimento. Qual é o meu alimento? Qual é o alimento de Jesus? Até hoje, ele disse que o alimento dele é fazer a vontade do Pai que está no céu. E qual é a minha vontade? Qual é a sua vontade? Qual é o seu alimento? Porque o alimento de Jesus até hoje é esse. É fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, nós temos que descobrir em nós qual é a vontade de Deus em mim, para que eu possa contribuir para um planeta de regeneração. Porque está aqui na porta já. Eu quero ficar na Terra ou eu não quero? E para isso nós precisamos trabalhar, nos unirmos a esses espíritos amigos. Eurípides Barçanufo, Joana de Anjos, Francisco de Assis. Você vê que a misericórdia, Salles, de Deus foi tão grande, mas tão grande, que João o Evangelista, ele voltou como Francisco de Assis, para nos dar os ensinamentos do Evangelho do Cristo. E hoje a gente está, volta Francisco, volta. Volta, Pai Francisco. Vem nos ajudar. Vem derramar sobre esse planeta, que é teu também, a misericórdia do Pai Celestial. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nos unirmos junto com esses amigos, no qual grupo eu posso contribuir.
para que a gente possa ajudar a nossa Mãe Terra, porque ela vai se regenerar. Que você queira ou não, que você ajude ou não, ela está caminhando para a regeneração. Agora, eu quero ou eu quero ficar? Cada um de nós faça essa pergunta e contribua da forma como você puder, tornando-se melhor na implantação do reino de Deus no coração. No coração. Bem-aventurados sois vós, bem-aventurada você, Brandina, e obrigado por vocês trazer essa inspiração. Às vezes a gente fica imaginando, né? A gente acha que a gente está só, mas é uma prova disso, é como Brandina eloquentemente traz a visão dela acerca do texto e é intuída através, e eu agradeço, Brandina, sempre, eu sempre falo isso aqui. Quando Brandina fala que a terra há que se regenerar, quer não queiramos, né? Quer queiramos ou não, eu vou fazer uma metáfora, uma alusão. É como se a terra fosse aquele metrô lá de Salvador. E você está na estação. O metrô passa para pegar os pacientes, os passageiros que querem ir para uma determinada localização, uma determinada vibração. A terra passa, ou seja, o metrô para, abre-se as portas, né? Você tem a opção de entrar ou não, de você caminhar na estação. Assim a terra, assim caminha a terra e assim caminha a humanidade. Quando a gente cita esses países, a gente lembra das personalidades dos nossos irmãos, esses espíritos que receberam as missões extremamente delicadas para estarem literalmente à frente dessas nações. E a gente observa do ponto de vista cristão, do ponto de vista dos ensinamentos divinos, que eles correm na contramão desses ensinamentos. Mas Brandina, Evanildo e eu não podemos sair daqui e segurar esses líderes e tirá-los do poder e dizer, venham para esse metrô, esse trem que eles convidam. Mas existe uma forma de tirá-los para a reflexão dos seus atos, que é através da mudança do meu próprio pensamento. Então, se eu vibro por esses, como diz esse texto, abra de novo aí, Bruno. Se eu vibro por esses indivíduos que insistem em ficar com as armas em punho, destruindo nações, sejam elas físicas, emocionais, tantas sequelas de famílias que não se restabelecerão tão cedo. Eu posso, a partir da minha mudança da minha casa interior, do meu íntimo, e abraçar essas rosas, as rosas aqui com o sentido de virtudes, de aroma, de perfumes. Entre os meus dedos, eu não consigo me movimentar para segurar as armas que destroem. E aí, eu oro, neste momento, pelo meu país interior, pelo meu espírito, pela minha alma. Eu peço pela paciência, eu peço pela benevolência, eu peço pela empatia, eu peço pela capacidade de silenciar diante das agressões que possam ser suplantadas. Depende de mim o fim das guerras exteriores e interiores. Bem-aventurados somos todos nós que acreditamos
no Cristo Consolador. 19 horas, 28 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Com certeza, Elisete, um grande abraço aqui para nossa amiga Freude também. Estive com seu irmão, meu amigo de 42 anos. Nossa, sabe quando vai? Fiquei numa alegria imensa que ele foi a coronel da Polícia Militar. Meu amigo Jonatas, o irmão da nossa amiga Freude, manda um grande abraço. Estive com ele na semana retrasada. Grande alegria. Semana passada, para ser mais exato. Salles, quando você quiser, eu vou aí, é só falar. Tranquilo, vamos agendar. Viu? Quer vir sábado que vem? Pra gente bater um papinho aqui. Inclusive, gente, eu tô passando agora, vou começar a semana. A gente vai trazer participantes das casas espíritas de Alagoinhas e talvez de região, né? Mas principalmente as casas daqui do Conselho Regional, fazem parte do Conselho Regional Espírita 4. E eu quero trazer os dirigentes, algumas pessoas voluntariamente das obras sociais, das reuniões mediúnicas, para falarem um pouco da história das casas espíritas, para falarem dos seus trabalhos sociais, né, das reuniões mediúnicas, a mediúnica, né, o trabalho mediúnico que é importantíssimo para toda a casa espírita e para todo o ambiente. Então eu vou trazer gradativamente, cada semana a gente vai trazer um aqui, Brandinho. E é bom que a gente faça interlocução, trazer um pouco da história, né? E depois eu vou tentar trazer a nossa amiga Iraci para ela falar do movimento das casas como um todo, que ela fez um trabalho muito importante, você viu lá na Semana Espírita, né? Então, vamos tocar. Uma população imensa de Alagoinhas, de 14 casas espíritas, né? Exatamente. E essa grande maioria da população não sabe onde se localiza as casas espíritas de Alagoinhas. E isso é importante, essa iniciativa aqui, que o programa conhece. Evanildo, você está incumbido de trazer um óleo de máquina na próxima semana. Eu estava assistindo a live quando reproduz essa zoadinha na cadeira. Quem chegou aqui, o Brandinha, você conhece aí Madrilena Berger? Conheço. Ela esteve aqui conosco. Madrilena, como vai você? Minha back vocal. Ela faz a segunda voz. Brandinha, eu vou trazer uma outra. Hoje a gente tá chegando aqui, é muita coisa boa. Que fala sobre acalmar a alma. Vou deixar até focado para você, que está focado para você aqui. E essa música de fundo aí. Aí a gente vai ler aqui, Brandinha. Eu quero que você ouça. E diz mais ou menos assim: acalme sua alma, que aprender é para sempre. O corpo sente o que passa na mente. Respeite o seu tempo, entenda você. Agradeça por poder viver. Agradeça por poder viver. E se chorar, fizer bem, pode chorar, o que é que tem? A lágrima salva e salva a alma. Deus te quer bem. Amém. Voar além do que se vê, pousar em si, morar em si. Poder sentir o dom de ser, se descobrir, viver, viver. Voar além do que se vê, pousar em si, morar em si. Poder sentir o dom de ser, se descobrir. Acalma sua alma, que aprender é para sempre. O corpo sente o que passa na mente.
Respeite o seu tempo, entenda você. Agradeça por poder viver. E se chorar fizer bem, pode chorar, o que é que tem? A lágrima salva e salva a alma. Deus te quer bem. Amém. Uma letra, canção de Neilton Santos, Ivete Sangalo, Radamés Venâncio, Samir de Oliveira Trindade. Essa canção, Brandina, olha que coisa interessante. Ele diz aqui, ó, agradeça por poder viver. Por que a gente tem que agradecer, Brandina, por poder viver? Será que vale a pena viver? Com certeza, né? É uma forma da gente evoluir. E para evoluir, você tem que reencarnar e vivenciar cada minuto da sua existência. Então, viver é importantíssimo. Eu vejo, Brandina, que você sempre quando traz de maneira, inclusive, incisiva, aquilo que você acredita, você traz, sobretudo quando você fala de Joana, você traz a emotividade, você traz o choro. E ele disse aqui, e se chorar fizer bem, pode chorar, o que é que tem? A lágrima salva e salva a alma. Deus te quer bem, amém. Você acredita que chorar é permitido? Se fizer bem, mais ainda? Com certeza. Eu mesmo sou muito emotiva, assim. Porque você vê que às vezes quando eu falo, né? Aí o que é que acontece? É algo que eu sinto fortemente. Aquilo que eu falo. E, por exemplo, essa mensagem mesmo, ela não chegou assim, aleatória, né? Então, eu vejo a necessidade de em mim eu desenvolver essas criaturas. Aí, só para rebater aí um pouquinho o que você leu aí, fica à vontade, então vejamos aqui. Olha o que Joana diz, que em cada um de nós tem um recanto seguro. Em cada um de nós, olha, um recanto seguro. Há em cada criatura um recanto seguro. Quando você está falando de calma, da necessidade da calma, para falar com ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um côrrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de um desses convites naturais que eu te fiz agora, onde se sente, se fala, se ouve Deus e o seu amor está mais próximo e mais envolvente. Tem algo mais significativo e mais convidativo para a existência? Para você se acalmar, você vê, você só olhar um rosto de uma criança, o amanhecer risonho e agradecer, porque a gratidão a Deus, a gratidão em todas as coisas, é o nosso ponto de ligação. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá como acréscimo de bondade e de misericórdia. Então, nós temos dentro de nós. Então, você quer se acalmar? Busque o desabrochar de uma rosa, o canto de um pássaro. Então, são coisas simples da própria natureza, que muitas das vezes, olhar para o céu e ver uma estrela, uma oração, você está
irritado e você fazer uma oração, um convite aos céus para que venha em seu socorro. Então, tudo isso são recursos que nós temos para falar e escutar a Deus no nosso existir. Perfeito, Brandi. E quando você traz esse livro, o Filhos de Deus. Filhos de Deus, eu gosto sempre de trazer que sempre vai ter alguém que está necessitado de ouvir essa mensagem que você traz. Então, quando você traz uma mensagem ali, às vezes a gente acha que a gente está num espaço aqui mergulhado nesse fluido cósmico universal, na retidão e no objetivo do bem. Então, o que a gente tem aqui, a gente é imerso numa coisa verdadeira. E quem gosta da verdade são os espíritos mais iluminados. Então, a gente agradece por estar no mesmo ambiente desses irmãos. E há 12 anos o programa Conhecer, graças a Deus, tem se dedicado a esse espaço e a essa proposta. Essa palavra é edificante. Edificante, Brandinha. É importante, eu agradeço sempre. Eu digo sempre aqui, que a gente possa continuar esse trabalho sempre. Um auxílio que você dá com um texto desse que você traz a uma pessoa, muitas vezes, que está ali numa desilusão, está num estado depressivo, está em vias de cometer um suicídio. Que você não pode deixar de sonhar. Né? E essa palavra, Olha, olha que coisa que eu vou trazer para você. Eu encontrei um colega que há muito não via na Rua do Catu. Eu conheço ele só pelo apelido de Toco. Toco. A gente jogava vôlei e eu vou dizer o tempo. Eu era menino. 1983, 82, 83. E ele me encontrou e ele disse: Salles, eu ouço o seu programa. Ele deve estar ouvindo aqui agora. Todos os dias. Eu sou evangélico, mas eu adoro aquele programa de vocês, o que vocês falam. Se você estiver me ouvindo agora, meu irmão, ouvindo a minha amiga Brandina e meu amigo Evanido aqui, a gente é gratidão pura por você entender. E ele fechou dizendo assim: não importa as religiões não importa é a mensagem, a intencionalidade, né? E Madrilena diz assim: agradecer a alegria e a própria tristeza, que são um aprendizado da máquina humana. Isso. A gente estar na tristeza é uma perspectiva de que a gente pode sair dela. Estar, lhe dá a convicção de você também não estar. E muitas vezes a pessoa diz assim: só depende de você. Obviamente você vai procurar estar em nós. Mas tem momentos em que as pessoas não conseguem sair do buraco sozinho. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E aqui a gente não pode. A gente está falando sempre sobre a ótica da espiritualidade, mas precisamos entender que nós somos matéria também. Estamos nessa matéria. Somos espíritos, mas estamos na matéria. E a matéria precisa do médico, a matéria precisa do psicólogo, do psiquiatra, né? Precisa da ajuda da ciência. Como diz Denise Lino, somos demasiadamente humanos. Exatamente. Mesmo. Somos demasiadamente humanos ainda. Exatamente. O Berger diz aqui que é o adoçante do viver. É exatamente, minha amiga. Muito bem trazido. E a gente já vai começando a caminhar para o nosso final daqui a pouco. Eu vou pedir, Brandina, vá se concentrando aí, Brandina. Se você quiser trazer que vem na sua intenção, uma daquelas canções que você escolher aí. Vou até dar uma pausa nessa daqui e a gente vai nessa continuação desse ambiente iluminadíssimo. Eu estou falando, e você sabe do que eu estou falando, que está aqui agora, que você possa ser inspirado
pelos seus irmãos amigos, e que essa canção que você traga ilumine os corações e todas as almas que estejam necessitadas. Então, mais uma vez, quando eu digo mais uma vez, é porque há muitos anos, que eu sempre convido Bezerra de Menezes. Eu sempre digo que Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles, eles seguram uma mão direita e o outro minha mão esquerda. Foi desde quando eu conheci a nossa doutrina, que eu conheci a doutrina espírita, e eu sempre me pergunto assim: tia Joana, quando foi, aonde foi que a senhora decidiu, eu falo de plano espiritual, me apresentar a Jesus? Porque eu sei que eu já tive muitas vivências com ela. E por isso eu creio nisso. Eu sei disso. Bem como a Bezerra de Menezes. E neste momento, mais uma vez, aqui, neste local, neste ambiente de amor e de luz, eu vou cantar o hino de Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Olha quem chegou. Então, é um presente de Deus para todos nós. Bezerra amigo, querido irmão, receba sim as nossas vibrações, as nossas invocações, mas não só por nós mesmos, mas pela humanidade inteira, onde tiver alguém em sofrimento, que o Senhor disse que enquanto tiver uma lágrima na terra, o Senhor estará conosco. Receba nesta hora o meu canto singelo em agradecimento ao Senhor. De olhar calmo e sereno, de semblante tão ameno, que bondade é o nosso irmão, ó Bezerra de Menezes, te chamamos tantas vezes, te ofertando o coração dos enfermos, não se esquece. Quando te chamamos em preces, no momento estás presente, ó Bezerra, nosso irmão, põe aqui a tua mão, somos os teus pacientes, tua presença neste ambiente é de Jesus, aqui vê-lo presente. Bezerra amigo, querido irmão, te agradecemos de
agradecemos de coração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Jesus, manso e humilde de coração, derrame sobre os teus filhos a misericórdia do teu auxílio, aonde quer que estejam, onde quer, com quem quer que estejam, que a tua misericórdia seja derramada sobre o nosso planeta, em o nome de Jesus. Amém. Amém e obrigadíssimo, Brandina, e aos seus irmãos que lhe inspiram sempre, ao nosso irmão Bezerra de Menezes. Obrigado sempre. E falou-se em Bezerra de Menezes, eis que aparece Antônio Santana, o fã incondicional de Bezerra de Menezes, do lá Bezerra de Menezes, né? Com certeza. Tá ligado aqui, bota incluso esse aqui. Com certeza. Na realidade, assim, a gente sabe que nós não, como a Rosiane sempre fala, né? Nós não estamos no controle. Vou deixar até 2 microfones com você, viu? Antônio tá aqui, gente, ele vai trazer um evento importantíssimo aqui para o nosso movimento espírita como um todo. Né? A nossa caravana Baiana da Fraternidade e o que ocorrer. Boa noite, Antônio Santana. Boa noite, Salles, boa noite, Brandina e Ronildo, a todos os ouvintes da 93. Parabenizar, né, a tudo e a todos e mandar um grande abraço para o casal Cacau e Birinha, né, são nossos parceiros. A todos os ouvintes, a toda a humanidade, a todos os irmãos espíritas e nós espíritas, mandar um abraço para a Rosiane, que, né, está em casa nesse momento. E assim, como o Salles falou, né, nós estamos aqui para divulgar a Caravana Baiana da Fraternidade na sua 22ª edição. A caravana surgiu com o Leopoldo Machado, aí ele foi o idealizador, depois do pactuário lá no Rio de Janeiro, numa reunião na Federação Espírita Brasileira. E lá Leopoldo saiu no Norte e Nordeste, foi até Manaus, de Manaus ele foi até Chico Xavier, onde fez o encerramento. E a nossa companheira Edinólia Pinto Peixinho, esposa do nosso companheiro André Luiz Peixinho, né, intensificou, e nós estamos aqui hoje divulgando mais uma edição da Caravana Baiana da Fraternidade Leopoldo Machado. Nós vamos dar início com a caravana na segunda-feira, no dia 16 de março, às 19h30, no Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Catu. Esse evento, né, vamos ter como palestrante a nossa amiga Rosiane Massarió, que é coordenadora do CR4, nossa grande companheira, amiga e irmã. Muita paz e saúde para ela e para todos. O tema central da caravana é Espíritas Univos. Então precisamos realmente nos unirmos, né, como o grande Bezerra de Menezes, que luta pela unificação não só dos espíritos, mas de toda a humanidade, né? Então, 16 de março, às 19h30, na cidade de Catu, no Centro Espírita Caminho da Verdade, com a nossa palestrante, senhora Rosiane Massarió. Nós vamos estar no dia 19, na quinta-feira, na União Espírita Alagoense. A palestrante será Cecília Nascimento, na cidade de Pojuca, do Centro Espírita Boa Nova. No dia 20, vamos estar, na sexta-feira, vamos estar no Grupo Espírita Francisco Pinto, na cidade de Iambupe, com Adalberto Neto. No dia 22, no domingo, vamos estar no Centro Espírita Irmão Miguel, às 16 horas, com o nosso companheiro Alex Raimundo. No dia 25,
A quarta-feira vamos estar no Cristanato Espírita Esperantista Alagoense, mais conhecido como Mãe Helena, né? Com Nádia Menezes. Confirmado. Todos confirmados. E no dia 26, a gente só divulga quando confirma. Pode confirmar aí, esse 26. 26, né? Quinta-feira, Centro Espírita Boa Nova, na cidade de Pojuca, com Raimundo Salles, nosso companheiro aqui da 93 FM. E dando continuidade, 27, sexta-feira, o Centro Espírita Allan Kardec, na cidade de Rio Real, com Maria Aparecida. Rio Real vai estar sempre na caravana, eles comemoram o aniversário, né? E esse ano não vai ser diferente. Zezito está com 96 anos, me parece, né? Está lá ainda no centro. Ele que foi o fundador, foi um contemporâneo de Divaldo. Ele sempre contava que ele segurava, né, os papéis para poder Divaldo segurar, faz mensagem. Então, assim, 29 estaremos no Centro Espírita Fé e Luz, em Alagoinhas Velha, com Jéssica Carvalho. No dia 30, o Fé e Luz é 19 horas. 19 horas. O dia 30 teremos o Centro Espírita Caritas, às 20 horas, na cidade de Entre Rios, com Rani Paula. E no dia 31 de março, vamos estar no Centro Espírita Trabalhadores da Última Hora, às 20 horas, com Lorene Malhado. Centro Espírita fica ali na UBS, ali na UBS do Carneirão, certo? Positivo. Essa mensagem, essa programação é só do mês de março, né? Vamos fazer agora a programação de abril para passar para vocês. E já antecipando aqui, nós teremos no dia 18 de abril a nossa palestra na Câmara, que é em comemoração ao aniversário do Livro dos Espíritos, né? É uma coisa imperdível. E o mais é agradecer a Deus, né? Agradecer a Brandina por, na minha chegada, tá falando aí do velhão de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele, como dizia Divaldo, esse memorável espírito de escola, né? E todo o nosso respeito a Bezerra, porque realmente faz a diferença. Faz a diferença. Eu sempre aviso quando eu estou no hospital com os médicos, eu digo, vocês conhecem o legado de Bezerra de Menezes? Ah, não conheço não. Eu digo, é o médico que fazia a consulta e ainda dava o remédio. É mesmo, eu digo, então... Mas é isso aí. Agradecer a todos, agradecer aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, que são eles que estão aí, né, na nossa retaguarda. Agradecer ao Lar dos Idosos Bezerra de Menezes, os moradores, os funcionários que nos ajudam a conduzir as instituições, a União Espírita, todo o movimento espírita, as casas espíritas, a Caravana Baiana da Fraternidade, Leopoldo Machado. Agradecer a Leopoldo Machado pela coragem de idealizar essa caravana para que a gente possa estar dando continuidade e seguir em frente, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Muita paz, eu a Jesus em nossos corações. Amém. E que Deus nos abençoe. Ok, Antônio, e a gente sempre fala aqui, o espaço aqui está sempre aberto para você trazer o que você quiser aí acerca do nosso movimento espírita. O programa Conhecer, como você bem disse, é uma extensão, um canal para a divulgação da doutrina espírita, né? Com certeza. Aproveitando, né, seria bom que os companheiros das outras casas, né, viessem aqui, passassem suas programações. A gente já acabou de falar aqui. Que a gente vai fazer essa programação. A gente vai nas casas, pede e tal. Você vê, na Semana Espírita a gente pede, o pessoal não leva. Né? E agora a gente vai efetivar mesmo, que eu vou levar o convite formal. Não vou nem ficar negado de WhatsApp, não. Vou lá formalmente e vou trazer para as pessoas falarem um pouco da Casa Espírita, das obras sociais, da reunião mediúnica, é importante para divulgar. Como bem falou ali nosso amigo Vanito, tem muita gente que não sabe, né? Às vezes está ali no bairro e não conhece a Casa Espírita que está no bairro dele, né? Às vezes quer estudar, quer participar de um movimento e não tem. E às vezes tem companheiro de outra cidade que está em Alagoinhas e precisando de um centro espírita e não sabe onde tem. Com certeza. Porque não tem divulgação. Ok, Antônio, obrigado aí pela sua participação. Bota agora também as considerações finais da nossa amiga Brandina. Agradecer do que estamos, agradecer
agradecer do que estamos, só nos resta pedir a Jesus que nos abençoe e que nos dê uma semana de muita paz. Ok, obrigado também, Brandino, obrigado também aqui a Madre Helena, pelas palavras sempre de carinho. Eu vou nisso, suas considerações finais. Então, que seja através de engolir de uma saliva, de um pensamento positivo, né? Falei até Ou com de uma a gente respiração. lá quinta-feira. Que a gente possa sempre exercitar a nossa Tô esperando a paciência, resposta independentemente dela, porque de esses qual 2 meses eu situação estiver. não estava aqui, Muita não. paz, boa noite, um bom final de semana. Ok, obrigado. Diga, Tem Santana. um evento, né? Que ele está encerrando amanhã. É uma jornada espírita da cidade de Irará. Irará. Ela se estendeu, veio até Oriçanga, nós estivemos lá na quarta-feira com o Edilton, o pessoal da mansão. Mas amanhã eles vão estar encerrando o evento, né? Com. Amanhã é domingo, né? Com Tânia Menezes, né? Que vai A fazer o encerramento. Tânia Da mansão. Da Mediúnica. Do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né? Exatamente, Então, hoje pela manhã teve Geraldo Campete, lá no centro, pela manhã não, 19h30, momento de arte e tal. Às 20 horas, está acontecendo agora. Quem quiser ir, ainda dá tempo de chegar em Irará, que é pertinho, 30 minutos. 30 minutos daqui para lá. E amanhã é Tânia Menezes, às 20 horas, fazendo encerramento. Ok. Imperdível, muita paz, vamos lá. Ok, gente, lembrando que Nádia T. Menezes vai estar amanhã também falando mais uma vez o Evangelho de Jesus, lá no Centro Espírita Fé e Luz, a partir das 19 horas. À noite, né? Um grande abraço a todos vocês e até sábado que vem, se Deus quiser, com o nosso programa Conhecer. Obrigado. Já foi.